olha, coloca pra mim a imagem da escola lá de Itaporã. Gente, olha que loucura essa informação e muito séria, viu? Que a gente recebeu hoje pela manhã. Mais de 260 alunos da Escola Municipal Maria Timira dos Santos, em Itaporã, vão ficar sem aula até a próxima semana, tá? O motivo é que está tendo um surto de casos de Covid entre funcionários e também uma falta de energia elétrica em virtude aí às ondas de calor. O André Barbosa está aqui comigo direto de Dourados. André, traz esse panorama pra gente, né? Explica pra gente o que está acontecendo em Itaporã. A gente não falava de Covid há algum tempo, né? Bom dia pra você, André. Bom dia, Rodrigo. Olá para todos do Balanço Geral. Pois é, as aulas na Escola Municipal Maria Timira Santos Borba, elas estão suspensas desde o início da semana. 264 alunos da rede municipal de ensino, do ensino fundamental aí, eles estão aguardando o fim do atestado médico de 3 servidoras municipais lá de Itaporã, que testaram positivo para Covid-19. Mas esse não foi o único motivo do afastamento dos alunos não, viu? Também tem problemas ocorrendo na rede de energia elétrica do lugar. Está tendo frequente falta de energia lá, queda de fase, isso devido ao calor, e o que aumentou ainda mais o problema e manteve as crianças afastadas ali da escola. De acordo com a secretária de Educação do município, a Denise Paco, esse problema aí foi confirmado nas servidoras municipais aí, que são a diretora e as coordenadoras dos períodos matutino e vespertino da escola. Elas teriam contraído o Covid-19 durante uma reunião de conselho de classe que ocorreu na sexta-feira passada, lá na escola mesmo. Mas vamos ouvir o que ela disse. Nós acreditamos que seja porque sexta-feira teve conselho de classe, eles tiveram muito contato próximo. Mas não houve nenhum surto de Covid, como foi noticiado pela imprensa local e até fora. Simplesmente o corpo técnico foi positivado e a escola ficou necessitando dar essa parada. Segunda-feira tem aula normal nessa escola. Pois é, e a gente não ouvia falar mesmo de surto de pandemia de Covid-19 aqui na região há muito tempo. E segundo a Secretaria de Saúde de Itaporã, o município não tem surto de Covid. Eles disseram que essa situação não existe por lá, que apenas 5 casos foram registrados nos últimos dias, nenhuma pessoa está internada. 3 dessas pessoas seriam as servidoras municipais aí de Itaporã. E no caso, nenhum pai, nenhum aluno testou positivo para a Covid-19. E desde o início da pandemia, vale lembrar que o município registrou 3.891 casos de Covid-19 positivos. 56 pessoas, infelizmente, perderam a vida para essa doença. Sobre as quedas de energia que nós falamos ali, que eram frequentes na Escola Maria Timira, a Energisa, que é a concessionária do município, respondeu que essa escola vai passar aí por perícia novamente da empresa, que a empresa afirma que foi encaminhada uma equipe técnica até o local e constatou que não há problema, que há um problema interno na instalação da unidade escolar e que é preciso fazer um redimensionamento da carga elétrica do local. Agora a gente traz a situação um pouquinho aqui para Dourados, porque é bem vizinha de Itaporã, cerca de 19 quilômetros. Então a gente foi ver como é que estava essa situação de Covid-19 por aqui e até o momento existem 3 internações confirmadas de Covid-19 nos hospitais aqui de Dourados pela doença. Então, mesmo assim, o município acredita que não há uma situação de surto, mas que mantém aí atividades de prevenção e de alerta para novos casos, como explicou para nós o Emerson Eduardo Corrêa, que é coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de Dourados. Vamos ver o que ele disse. Bom dia. Em relação aos casos de síndrome gripal por Covid, nós tivemos aí um pico de casos no final de março, um outro no final de maio, e desde o começo de julho nós estamos bem em relação a essa situação. No caso da síndrome respiratória aguda grave, também causada por Covid, em específico, desde o início de julho também nós temos pouquíssimos casos registrados
no nosso município, né, de pacientes de Dourados. Na questão dos óbitos, da mesma forma, nosso último óbito registrado por Covid ocorreu no final de maio desse ano. Tá? Então foram pouquíssimos óbitos por Covid durante o ano de 2023. Isso tudo é reflexo das medidas de prevenção que estão sendo utilizadas, né, que a gente tem reforçado, que tem falado em todos os veículos de comunicação, assim como a questão prioritária, que é a questão vacinal. Pessoal, falou importante aí o coordenador, né, da questão vacinal. Lembrando que a Covid, pessoal, ela ainda existe, ainda provoca, né, contágio e óbitos, além de internações dos hospitais. E é necessário que a gente mantenha o calendário vacinal, a cobertura vacinal em dia. Volto a falar, infelizmente, a gente vinha falando isso lá desde 2020, quando a Covid-19 surgiu, né? A gente não sabia o que era, que a gente vai ter que conviver com esse vírus, que ele se adapta e se transforma, né, ao longo dos meses e ao passar dos anos. A vacina, ela já existe, há uma mutação do vírus. E, pessoal, vacina no braço, desde as crianças até os idosos, já está disponível a vacina num posto de saúde, tá bom? A gente precisa se atentar à cobertura vacinal.